Olá pessoal, tudo bem? Professor Paulo aqui do Projeto de Vida para mais uma aula de informática. E hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos começar a trabalhar com o Excel. Todas as últimas aulas que nós fizemos aí, nós falamos aí, trabalhamos o Word e hoje nós vamos começar o Excel. Bom, temos aí algumas aulas aí de Word. Peguei alguns pontos principais, como inserir tabelas, inserir borda, alinhamento, mudar a fonte, mudar o tamanho da fonte, colocar negrito, sublinhado e tal. Então tem muita atividade, colocar imagem. Então realmente tem muita atividade para que possa ser feita, né? Então peguem essas atividades, façam, tirem as dúvidas. Se tiver alguma coisa que não conseguir entender, podem mandar mensagem aqui para nós no nosso WhatsApp aqui do Projeto de Vida. Entrem aí nas redes sociais, @Projeto de Vida, tanto Facebook quanto Instagram, né? Então qualquer coisa podem mandar para nós aí que nós vamos responder, vamos tentar ajudar e tirar as dúvidas, ok? Mas hoje nós vamos começar aí o Excel. Então, para começarmos o Excel, vamos abrir, né, a planilha do Excel. Pegar o mouse. E assim como nós fazíamos no Word, né, logo aqui embaixo, nós também temos a planilha do Excel aqui, ó. É o verdinho. Então eu clico nele. Mesma coisa, espero abrir e clico aqui. Pronto. Está aí a planilha do Excel. Bom, Paulo, mas a planilha do Excel é uma tabela, né? É uma grande tabela. Sim, é uma tabela. Nós temos o costume do Word, quando a gente abre, tem lá só aquela página em branco, e aqui nós temos uma tabela. Por quê? Para que serve o Excel? E o porquê do Excel? Ele serve para que nós possamos fazer cálculos matemáticos, fazer gráficos, fazer listas de compra, né? Então o Excel ele serve para isso, para que é uma ferramenta muito utilizada em escritórios, né? Eu costumo dizer que escritório hoje ele não vive sem o Excel. Muito utilizado dentro de empresas, dentro de casa mesmo, para fazer, como eu falei anteriormente, fazer uma lista de compras, fazer um controle de gastos. Então é uma ferramenta que hoje em dia ela está sendo muito utilizada. Temos vários aplicativos aí que auxiliam nisso hoje, mas o Excel ele não perde seu espaço em relação a esse controle financeiro, controle de estoque. Várias formas de fazer controles aí são feitos pelo Excel. Até muita coisa que tem dentro de sistemas fechados, aí dentro de empresas, as bases de dados, né, como nós dizemos, são retiradas e são usadas do Excel. Então assim, o Excel é muito amplo, ele tem muitas funções, muitas finalidades, muitas funcionalidades. Então assim, é difícil para falar, porque tem muita coisa a ser feita no Excel. Então, eu vou passar aqui para vocês um pouquinho do básico do Excel. As pessoas, quando a gente começa a trabalhar o Excel, fica meio receosa, porque é matemática, né? Poucas são as pessoas que realmente gostam de matemática. Mas o Excel ele tem muita matemática, mas eu costumo brincar que é a forma fácil de fazer matemática. Ele já te dá o resultado, ele já te auxilia na formação e no uso da matemática em si, ok? Bom, aqui em cima nós temos praticamente a mesma coisa que nós temos lá no Excel, lá no Word, né? A barra de ferramentas aqui, né? São praticamente a mesma coisa. O que entra aqui são algumas coisas específicas do Excel que nós vamos começar a utilizar à medida que for fazendo as aulas aí, nós vamos utilizando, ok? Primeira coisa, nós vamos clicar aqui no primeiro quadradinho. Eu vou diminuir o tamanho um pouquinho da seta. Agora já dá para nós termos essa referência. Para quem está pegando agora, né? A nossa seta ela é grandona. Tá vendo lá, ó, bem grande. E aí tudo fica maior. A cruzinha fica maior, o tracinho fica maior, né? Justamente para facilitar a visibilidade, para que eu consiga mostrar. Mas aqui ela vai me atrapalhar, tá vendo? Ela tá bem grande. As nossas células, que são os quadradinhos, são menores. Então nós vamos diminuí-lo um pouquinho. Como que eu diminuo? Vou clicar aqui para achar mais rápido o caminho aqui. Mouse, configurações do mouse. E aqui, ó, ajustar o tamanho, ajustar mouse e tamanho do cursor.
Pronto, ó, aqui tem uma linha, ó, alterar o tamanho do ponteiro. E aí eu vou rodando, puxando para trás aqui, e à medida que eu vou puxando, ó lá, ele já vai ficando pequenininho, tá vendo? Vou deixar assim, um tamanho bom, dá para visualizar legal e não vai me atrapalhar. Bom, como eu falei, o Excel ele é uma tabela, né, uma grande tabela. Então nós temos aqui no Excel, ó, colunas e linhas. As colunas elas são identificadas pelas letras e as linhas são identificadas pelos números. E aí a união da coluna com a linha nós damos o nome de célula, que são esses quadradinhos aqui, ó. Tá vendo? Esses são os quadradinhos que recebem o nome de célula. E aí a célula tem o seu endereço. Como que funciona isso? Olha só. Esse quadradinho aqui, ó, a coluna, tá vendo? Tá marcado a linha da coluna D e a linha 3. Então essa célula aqui é a D3, olha lá. D3. Se eu clicar aqui, ó, B2, A1, olha, I11, E9 e assim vai. Por que do endereço? Quando nós formos inserir as fórmulas, vocês vão ver que nós utilizamos os endereços das células para fazer as fórmulas, para fazer os cálculos. Né? Nós não somamos lá, por exemplo, 1 mais 1, nós somamos A1 mais B1. Então quando eu começo a falar assim, parece, nossa, como assim? Você vai ver que é muito mais simples. Bom, mas uma coisa muito, né, que chama muita atenção, é que as pessoas têm alguma dificuldade quando nós começamos a utilizar o Excel, todas as colunas elas têm o mesmo tamanho. Ah, Paulo, mas por que isso tem de demais? Vamos digitar aqui a palavra informática. Informática, olha lá. Ela passou para o quadradinho de cá, tá vendo? E aí temos um problema. Por quê? Eu preciso digitar uma outra palavra na frente de informática. Só que essa outra palavra ela vai ser na outra coluna, ela não pode ser na mesma coluna. A minha coluna A está escrito informática, e na coluna B está escrito estoque. Então o que eu tenho que fazer? Eu terminei de digitar a palavra informática, se eu continuar digitando aqui, ó, ficará tudo dentro do mesmo quadradinho. Olha só, se eu vier aqui entre o A e o B, ó, clicar e segurar e puxar para cá, ó, ele vai abrir. Olha lá, ficou tudo dentro do quadradinho A, e não é isso que eu quero. Eu quero o estoque dentro do quadradinho B. Então vou apagar ele aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou voltar ele aqui para o mesmo tamanho, vou vir aqui entre o A e o B e vou clicar 2 vezes. Pronto, ele mesmo ajustou lá, ó. Então a informática está aqui, eu vou deixar igual estava, o texto passando. Mas eu quero digitar estoque aqui no B. O que eu faço? Clico aqui no B e digito a palavra estoque. Muito bem, olha lá, estoque. Ficou informática aqui, estoque aqui. Se eu vier aqui agora e abrir, ó, olha lá, informática e estoque separado. Tá vendo? Então, nós temos aí as funções, né, os textos escritos nos quadradinhos diferentes. Então, isso vale para tudo. Eu estou digitando. Ah, mas e se eu continuar a digitar direto? Vai acontecer o que aconteceu anteriormente. Vai ficar tudo dentro de um único quadradinho, né, um muito grande, e aí depois, na hora que você for colocar as fórmulas, vamos supor que aqui embaixo eu fosse colocar aqui números. Aí já não daria, porque aqui outros números. Ficaria tudo dentro de um só. Né? Ficaria em uma célula só e aí eu não conseguiria colocar os números. Tá bom? Então isso aí é uma das primeiras coisas que nós temos que observar na hora de fazer os quadradinhos. Ah, Paulo, mas como é que você apagou isso tudo aí? Aqui, ó, lembrando que eu mostrei lá no Word, setinha azul aqui em cima. Eu refaço e eu desfaço. Bom, então eu desfaço tudo o que eu fiz. Beleza? Bom, dando sequência aqui, nós vamos fazer uma tabelinha bem simplesinha para vocês começarem a praticar aí, tá bom? Então aqui em cima nós vamos digitar compras da semana. Ah, Paulo, mas você digitou tudo direto, passando? Sim, porque aqui é só um título. Então, como é um título, eu posso passar direto, não tem nada a ver. E aí nós vamos fazer
isso aqui virar uma única célula. Como assim, Paulo? Você está confundindo a minha cabeça toda. Calma, calma. Vamos lá. A nossa tabela aqui, a tabela que vamos fazer aqui, ela tem 4 colunas, tá? E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. As linhas para nós aqui não vai fazer diferença, mas as colunas sim. Por quê? Nós vamos centralizar e mesclar. Nós utilizamos a função mesclar lá no Word. Então nós vamos utilizá-la aqui agora. Ela serve para quê mesmo? Você lembra lá no Word? Quem fez a atividade aí? É isso mesmo que você falou. Ela serve para retirar as linhas. Então nós vamos selecionar os quadradinhos e vamos vir aqui, ó, mesclar e centralizar. Pronto, cliquei aqui. E aí agora eu vou continuar a tabela. Produto, quantidade, preço, e por fim aqui valor total. Olha só, aconteceu a mesma coisa lá em cima. Aqui nós temos os quadradinhos e o texto passou dos quadradinhos. Então o que nós vamos fazer? Abrir aqui um pouco, abrir aqui e aqui também. E aí vamos digitar aqui embaixo arroz, feijão, café, sal e macarrão. E aqui na frente nós vamos colocar algumas quantidades. E aqui preço unitário. Então eu vou fazer o R cifrão, vou digitar o R maiúsculo e vou pressionar o cifrão que está em cima da letra do número 4 no teclado. Então se você olhar em cima do número 4 aí você vai ver o cifrão. Então é só pressionar o Shift, aperta o R para que ele fique maiúsculo e o cifrão. Aqui o valor 5,60. Novamente o cifrão 2,88. Novamente 3,45, 1,27 e 2,25. Pronto. E aí agora nós vamos fazer a conta, né? Colocamos aqui o valor total. Então sempre para nós fazermos a conta, a primeira coisa que nós temos que usar é o sinal de igual. Então antes de começar qualquer conta, qualquer coisa aqui no Excel, nós vamos digitar aqui o sinal de igual. Você digitou o sinal de igual aqui na célula, você falou para o computador que você quer que ele faça para você uma fórmula, uma determinada função. Então você colocou aqui, você vai clicar, nós vamos utilizar a multiplicação. Então nós vamos fazer a função o vezes, né? Então vamos pressionar aqui e vamos clicar na célula B3. Olha lá, lembra o endereço da célula? C3 vezes B3. Aperta o Enter. Vou fazer a mesma coisa embaixo, igual, olha lá, C4 vezes B4. E vou repetindo, ó, igual, vou clicar aqui, vezes a célula de cá. E faço a mesma coisa aqui, vezes esse aqui. E por último, aqui, vezes C7, né, vezes B7. Prontinho. Bom, acabei de preencher, né, a tabela. Vou selecionar, clico aqui no primeiro quadradinho, seguro e vou descer, ó, selecionando até aqui. Vou clicar na setinha e todas as bordas. Pronto. E é isso aí. Bom, pessoal, nossa aula hoje é essa.
né? Façam essa mesma atividade utilizando a adição e a subtração, tá? Pratiquem aí, é só repetir a tabela e ao invés de usar ali a multiplicação, usar o vezes, nós vamos usar a adição e a subtração, ok? Curtam aí o nosso canal, se inscrevam, qualquer coisa que precisarem, mandem uma mensagem no WhatsApp, entrem nas nossas redes sociais, tá bom? E até a próxima aula. Fiquem todos com Deus, tchau!